O velho Hollywood era uma cidade onde estrelas nasciam, lendas surgiam e carreiras podiam ser destruídas da noite para o dia, muitas vezes por uma festa selvagem que dava errado. Por trás das fontes de champanhe e cordões de veludo, segredos apodreciam. Mas a questão é: o que acontece quando uma noite de excessos é tudo o que é preciso para transformar um ídolo do cinema num fantasma de Hollywood? Prepare-se, porque vamos revisitar as festas infames que não só viraram manchetes, mas acabaram com carreiras. Acha que conhece o escândalo de Hollywood? Pense de novo. O escândalo de Fatty Arbuckle. Vamos começar com o avô de todos os escândalos de Hollywood que acabaram com carreiras: a notória festa de Roscoe Fatty Arbuckle no Dia do Trabalho em 1921. Imagine isto: o Hotel St. Francis de São Francisco, os loucos anos 20 em pleno andamento, a lei seca desrespeitada em cada esquina, e uma festa de 3 dias dada por uma das maiores estrelas da comédia do planeta. Arbuckle era da realeza de Hollywood, universalmente amado, um sucesso de bilheteria, e tão poderoso que deixava os estúdios nervosos. Quando ele se hospedou na suíte de luxo do St. Francis e convidou uma multidão de atores, melindrosas e parasitas, ninguém esperava um desastre. Ninguém, isto é, exceto o destino. Quando o sol nasceu em 6 de setembro, uma jovem atriz chamada Virginia Rappe estava morta, e o mundo de Arbuckle havia sido destruído. A história oficial é uma confusão caótica, sussurros de bebida excessiva, loucuras selvagens e uma cena tão descontrolada que parecia saída de um filme pastelão, se não fosse tão sombrio. Alguns alegaram que Arbuckle esmagou Rappe ao se sentar sobre ela. Outros inventaram histórias mais sombrias. A verdade se perdeu numa névoa de histeria de tabloides e drama judicial. O que importa é o rescaldo. Arbuckle foi julgado por homicídio culposo 3 vezes. Os 2 primeiros terminaram em júris suspensos. O terceiro julgamento finalmente o absolveu, mas já era tarde. Hollywood já o tinha jogado na sarjeta. Os jornais o pintaram como um símbolo de depravação. Os ministros usaram sua queda como material para sermões de domingo. Os estúdios retiraram seus filmes, os cinemas baniram seu nome e o recém-criado Código Hays chegou para limpar os filmes, usando Arbuckle como seu símbolo do excesso. A verdadeira piada? Arbuckle, que já foi o ator mais bem pago do mundo, agora era radioativo. Amigos o abandonaram. Teatros se recusavam a exibir seu trabalho, mesmo sob pseudônimo. Ele passaria o resto da vida se virando, dirigindo com nomes falsos e fugindo dos olhos do público. Hollywood tem memória curta para a lealdade, mas longa para escândalos. Então, qual é a lição? No antigo Hollywood, você só era intocável como sua última festa. A queda épica de Arbuckle definiu o padrão para escândalos de carreira. Uma noite, um corpo, uma carreira apagada para sempre. O assassinato de William Desmond Taylor. Se você acha que as festas da velha Hollywood eram só brilho e glamour de Gatsby, deixe-me apresentar o diretor cuja festa em casa terminou com um cadáver no chão e carreiras em ruínas. William Desmond Taylor. Esta não foi uma reunião qualquer de Hollywood. Era 1922, no auge da era do cinema mudo, quando estrelas de cinema eram a nova realeza da América, e a luxuosa casa de Taylor nas colinas de Los Angeles era o palácio delas por uma noite. Taylor era autêntico, sotaque britânico, estilo elegante e um gosto pelas coisas boas, e, se os rumores são verdadeiros, pelas pessoas mais refinadas. Ele organizava festas que reuniam a nata da sociedade: Clara Bow, Mabel Normand, Mary Miles Minter e uma constelação de atores, escritores e aproveitadores. Na fatídica noite em questão, convidados dançavam sob luzes de fada. Músicos de jazz mantinham o clima animado, e Taylor foi o anfitrião perfeito. Mas por baixo das risadas, fofocas corriam tão livremente quanto o gin contrabandeado. Mabel Normand, a rainha da comédia pastelão, diziam que estava numa situação comprometedora com um magnata de estúdio casado. O próprio Taylor tinha conexões sussurradas com o submundo. Era o tipo de festa onde segredos e ambições colidiam. E em Hollywood, isso é sempre uma mistura perigosa. Na manhã seguinte, William Desmond Taylor foi encontrado morto em sua própria casa, baleado nas costas. A polícia chegou a um circo de especulações. Hollywood entrou em pânico. Quem matou Taylor? Foi um amante rejeitado, um rival ciumento ou alguém com muito mais a perder? De repente, cada convidado daquela festa era um suspeito, cada boato uma munição mortal. As consequências.
Mas foi sísmico. Mary Miles Minter, outrora a queridinha da América, foi implicada por cartas de amor encontradas na casa de Taylor, e sua carreira evaporou quase da noite para o dia. A reputação de Mabel Normand nunca se recuperou. Sussurros a seguiram pelo resto de seus dias, e sua produção diminuiu a quase nada. Hollywood, desesperada para proteger sua imagem, colocou na lista negra qualquer um muito próximo da confusão. Os estúdios fecharam fileiras, dinheiro de suborno trocou de mãos, e a imprensa fez a festa. Estrelas de primeira linha viraram isca para tabloides e a mensagem era clara: divirta-se por sua conta e risco. O assassinato de Taylor segue sem solução até hoje. Um caso arquivado envolto em mitos de Hollywood. Mas as vítimas reais não estavam só nas manchetes. Estavam nos estúdios, onde carreiras que decolaram foram subitamente extintas. O velho Hollywood nunca esqueceu a noite em que a festa terminou em sangue, e os tremores ainda são sentidos em cada departamento de RP de estúdio até hoje. O escândalo Patricia Douglas da MGM. Se você acha que o antigo sistema de estúdios conseguia manter algo em segredo, pense novamente. A notória festa de 37 da MGM não foi só uma mancha em Hollywood. Foi um escândalo nuclear que apagou a carreira de uma jovem atriz do mapa. Não foi uma festa onde estrelas deixaram escapar um segredo ou dois. Esta foi uma noite em que a promessa de uma filmagem glamourosa no local era apenas uma fachada para algo muito mais sombrio, uma armadilha montada pelos mais poderosos da indústria. Veja como tudo aconteceu. Em maio de 1937, a MGM deu uma festa luxuosa no famoso Hotel Ambassador em Los Angeles para homenagear seu melhor vendedor. Se você imagina bandas marciais, carros chiques e smokings, você está certíssimo. Mas o que o convite não mencionou foi que mais de 100 jovens mulheres, figurantes de cinema e dançarinas, foram recrutadas sob o pretexto de aparecer em um curta musical. Em vez disso, eles se viram à mercê de uma multidão barulhenta e bêbada de vendedores e executivos de fora da cidade, a quem prometeram entretenimento. A bebida corria, a música explodia, e logo os limites desapareceram. Foi quando Patricia Douglas, uma aspirante a dançarina e figurante, se viu encurralada, forçada a beber e agredida por um dos homens que a MGM apoiava. A maioria dos escândalos de Hollywood é abafada, mas Douglas não aceitou o jogo. Ela foi à polícia, ela deu nomes, e foi aí que o lado feio da velha Hollywood mostrou suas garras. A MGM ativou sua máquina de relações públicas para a destruir. Difamaram-na na imprensa, questionaram sua moral e convenceram os tribunais a arquivar o caso por tecnicalidade. A mensagem era alta e clara, não só para Patrícia, mas para toda mulher em Hollywood. Fale e sua carreira estará acabada. E foi exatamente o que aconteceu. Douglas foi colocado na lista negra, incapaz de encontrar trabalho. Estúdios que antes a chamavam para pontas e coros, agora a tratavam como uma pária. Ela se tornou um conto de advertência em Hollywood, um sussurro nos corredores, uma nota de rodapé em livros de escândalos. Os vendedores voltaram ao trabalho, os executivos intocados, mas o custo foi o futuro de Patrícia. Décadas depois, historiadores e cineastas revisitaram sua história, denunciando a injustiça e o acobertamento vergonhoso da MGM. Mas em 1937, a carreira de Douglas terminou não por causa de uma audição ruim ou um fracasso de bilheteria, mas porque ela ousou exigir justiça em uma festa onde o único crime real, segundo o estúdio, foi quebrar o código de silêncio. A MGM escondeu a festa por um tempo, mas a carreira de Patricia Douglas foi dano colateral, lembrando que, em Hollywood, uma festa podia te apagar para sempre. As festas da mansão de Jayne Mansfield. Jayne Mansfield, a bomba loira que fazia Marilyn Monroe parecer quase tímida, a rainha das manchetes de Hollywood e a campeã incontestável de festas selvagens em casa que faziam até as estrelas mais ousadas corar. Mas por trás dos muros do Palácio Rosa, as coisas fugiram tanto do controle que os convites mais cobiçados de Hollywood viraram uma lista negra, provando mais uma vez que o excesso de algo bom pode destruir sua carreira. É assim que tudo começou. O Palácio Rosa de Mansfield, em Hollywood Hills, não era só uma casa, era uma instituição, um santuário de excessos extravagantes, com uma piscina em forma de coração e um fluxo constante de celebridades, astros do rock, políticos e sim, até amantes supostamente do clã Kennedy. Se você recebesse o convite, você sabia que
Você veria e faria coisas que jamais chegariam aos tabloides, a menos que a Jen quisesse que elas estivessem lá. Ela cortejava a publicidade, ansiava pelos flashes e não se importava com quem soubesse. As festas em si eram lendárias. Imagine champanhe farto, montanhas de caviar, celebridades desfilando e uma lista de convidados que sempre parecia incluir alguns rostos indesejados. E então, as coisas ficaram mais loucas. Rumores de escapadas noturnas, portas de quarto entreabertas demais, e filmes caseiros que não eram para consumo público. Alguns sussurravam que Jane gravava suas festas picantes para sua coleção particular. Outros alegavam que políticos e chefes de estúdio se metiam em encrencas, sabendo que Jane nunca os entregaria, mas também cientes da ameaça que pairava sobre eles. Mas aqui está a reviravolta. O que começou como diversão inofensiva, rapidamente se tornou veneno para Hollywood. Os estúdios aproveitavam a imagem de sex symbol de Jane, até que seus excessos ameaçassem vazar para a imprensa. Quanto mais ultrajantes as festas, mais nervosos seus assessores ficavam. As ofertas de filmes secaram. Executivos poderosos pararam de retornar às ligações. O nome de Mansfield passou a aparecer nas colunas de fofoca, menos por seu último filme e mais por sua última façanha ou escândalo. Ela foi rotulada de não confiável, selvagem demais para o público familiar e, por fim, veneno de bilheteria. Claro, Jane continuou trabalhando, mas os papéis ficaram menores, os orçamentos mais apertados e os colegas de elenco menos famosos. Ela nunca recuperou o auge de seu estrelato inicial, graças em grande parte a festas que borravam a linha entre estrela e escândalo. No fim, o maior espetáculo de Jane Mansfield não foi na tela. Foi a festa sem fim de Hollywood, que deixou sua carreira em ruínas, provando que, às vezes, as noites mais selvagens têm as consequências mais duras. O Jardim de Alá. Vamos falar de um lugar de festas e badalação tão notório e infame que até veteranos de Hollywood ainda sussurram sobre ele. O Hotel Jardim de Alá. Se você imagina um paraíso glamouroso Art Deco na Sunset Boulevard, você está a meio caminho, mas não arranhou a superfície até saber o que rolava depois da meia-noite. O Garden não era apenas um lugar para deitar a cabeça. Era o epicentro das soirées mais arriscadas, selvagens e comprometedoras de carreira do velho Hollywood. A lista de convidados era um quem é quem da realeza da Era de Ouro. Marlene Dietrich, Errol Flynn, Greta Garbo, John Barrymore e um desfile de produtores, roteiristas e estrelas desesperados para se livrar de suas personas públicas. O Garden of Allah era lendário por duas coisas, a privacidade e o excesso. E isso, nas décadas de 30 e 40, em Hollywood, era uma combinação tão perigosa quanto sedutora. Agora, não era só sobre um pouco de champanhe demais, ou dançar nas mesas. Estamos falando de festas onde os segredos mais bem guardados da cidade eram trocados como lembrancinhas. Corriam boatos de casos abertos, encontros secretos em alcovas sombrias e escapadas selvagens que fariam os censores desmaiar. O jardim também era conhecido como um raro refúgio para atores e atrizes gays e bissexuais, um lugar onde os clubes de costura não eram só para fazer colchas, e o risco de exposição era mais do que uma metáfora. E aqui está o X da questão. Carreiras não terminavam no The Garden com uma única noite escandalosa. Às vezes, era um processo de desgaste lento. Ser pego num abraço errado ou no lado errado de um colunista de fofocas e você poderia estar acabado. Para estrelas que não eram heterossexuais, estar na festa errada na hora errada podia significar chantagem, humilhação em tabloides ou uma nota discreta do estúdio de que seu contrato não seria renovado. Os chefes do estúdio tinham ouvidos em todo lugar, e a tolerância de Hollywood para a excentricidade tinha um limite. O Jardim de Alá produziu histórias que nunca chegaram aos jornais, mas todos na indústria sabiam o que se passava. Alguns desapareceram silenciosamente das telas, vítimas de boatos ou sussurros, nomes que mal lembramos agora, seus créditos terminando abruptamente depois de noites selvagens demais. Numa cidade construída sobre segredos, o Jardim de Alá era tanto santuário quanto armadilha. Para alguns, a festa nunca realmente terminou. Para outros, ela pôs um fim em tudo. O Cal Neva Lodge. Você quer glamour? Que tal um hotel com clientela meio Hollywood, meio submundo e as festas acabavam em ressaca ou manchete? Bem-vindo ao Cal Neva Lodge de Frank Sinatra, na fronteira entre Nevada e Califórnia, no início dos anos 60.
Se você quisesse desaparecer, fazer um acordo ou arriscar sua reputação por uma noite louca, este era o seu parque de diversões. Imagine, túneis secretos para a entrada de convidados VIP, jogos de póquer que duravam a noite toda, e quartos onde ninguém fazia perguntas. Sinatra comandava o lugar como um rei, com uma ajudinha de amigos da máfia e muitas celebridades querendo se soltar. Mas a verdadeira atração eram as festas. Se o Palácio Rosa era excessivo, o Cal Neva era simplesmente perigoso. Marilyn Monroe era uma convidada frequente. Os Kennedys também passaram por lá. O Rat Pack inventava as regras à medida que avançavam. Em Cal Neva, poder, sexo e escândalo se misturavam livremente, e a linha entre o seguro e o perigoso era muito tênue. Mas aqui está o lado sombrio. O que acontecia em Cal Neva nem sempre ficava em Cal Neva. Os últimos dias de Monroe tiveram telefonemas crípticos, reuniões secretas e festas que viraram boatos de chantagem e traição. A fofoca rolava. Casos, ligações com a máfia, segredos políticos. Para Marilyn, as festas no Cal Neva tornaram-se um lugar onde os problemas se multiplicavam, em vez de desaparecerem. A sua vulnerabilidade exposta para pessoas que nem sempre tinham os seus melhores interesses em mente. O escândalo não era apenas pessoal, era um suicídio profissional. Monroe morreu semanas após sua última ida ao chalé, e o impacto assustou a todos. O próprio Sinatra não estava imune. A Comissão de Jogos de Nevada, farta dos rumores sobre conexões com a máfia, revogou sua licença de jogo. De repente, o Cal Neva se tornou um lugar tóxico. As estrelas pararam de frequentar, os negócios secaram, e a época de ouro do Lodge havia terminado. Sinatra foi obrigado a vender, sua reputação ficou manchada, e seu controle sobre a cena de festas de Hollywood foi oficialmente quebrado. No Cal Neva, uma única festa podia te transformar numa lenda ou num exemplo de advertência. Monroe, Sinatra, os Kennedys, todos entraram como estrelas, mas algumas noites no chalé ajudaram a acabar com mais que a diversão. Às vezes, a festa é apenas o prólogo de uma tragédia. O colapso do Stork Club. Se houve um lugar onde a realeza da velha Hollywood podia ter tudo e depois perder tudo numa só noite, o Stork Club era esse. Era onde a elite se misturava, as bebidas corriam e reputações podiam ser feitas ou arruinadas numa única noite. E nenhuma história prova isso melhor do que a infame festa de Joan Crawford, em 1951. Uma noite que mostrou que até as maiores estrelas podiam cair em desgraça com apenas alguns passos em falso. Crawford era a rainha da reinvenção, deusa da tela de prata, Mildred Pierce, vencedora do Oscar, e o tipo de estrela que dominava qualquer ambiente onde entrava. Naquela noite, ela estava no auge, dando uma festa luxuosa no lendário Stork Club de Nova York, onde estrelas e chefes de estúdio trocavam segredos a martinis e as câmeras sempre pareciam filmar, mesmo que não as visse. Crawford queria desabafar e celebrar, mas também mostrar à cidade que ainda conseguia superar a geração que estava a surgir na festa. As coisas começaram inocentemente, champanhe, conversas leves, o brilho habitual de Hollywood, mas, à medida que a noite avançava, Joan se soltou. Talvez um pouco solta demais. Já nas primeiras horas da manhã, ela foi fotografada em poses espontâneas e nada lisonjeiras, com um copo na mão, o cabelo todo bagunçado, cercada por outros foliões que estavam igualmente empenhados em fazer manchetes em vez de filmes. Alguns chamaram isso de soltar o cabelo. Para outros, era autodestruição. O problema não era só o que Joan fez, mas quem observava. Colunistas de fofoca fizeram a festa, e a imagem de Crawford, tão zelada, começou a ruir. Os executivos sussurravam que era pouco confiável, um embaraço nas festas. As propostas escassearam e o rótulo de ex-estrela começou a pegar. Até mesmo Joan, que resistira a todas as tempestades de Hollywood, teve dificuldade em se recuperar do desastre de relações públicas. Foi justo? Talvez não. Mas na velha Hollywood, uma noite de diversão demais podia apagar uma década de trabalho duro. Crawford conseguiu, por fim, se reerguer e voltar, mas a festa dela no Stork Club é um exemplo didático de quão rapidamente Hollywood podia se voltar contra si mesma. Num mundo obcecado pela imagem, até uma única festa podia te custar a coroa. O escândalo do Castelo Hearst, que era uma festa com grandes apostas. Experimente as lendárias reuniões de William Randolph Hearst em Saint-Simeon, o tipo de opulência que fez os saraus de Gatsby parecerem churrascos de quintal. Castelo Hearst,
Era o paraíso de Hollywood nos anos 30. Vistas deslumbrantes, zoológicos particulares, túneis secretos e uma lista de convidados que ia de magnatas do cinema a estrelas que fariam qualquer coisa para se manter nas manchetes. Mas por trás do mármore e do ouro, uma festa em particular revelou o quão rápido fortunas podiam virar quando ego, ciúme e uma pistola carregada colidiram. O cenário é puro velho Hollywood. O próprio barão da imprensa presidiu a uma reunião onde Charlie Chaplin, Marion Davies, Clark Gable e metade dos habituais das colunas de fofoca degustavam o melhor champanhe do mundo e confraternizavam sob os tetos imponentes e vastos. Hearst estava loucamente apaixonado por Marion Davies, sua amante e uma estrela por si só. Mas rumores circulavam sobre o afeto dela por Chaplin. Na noite em questão, a tensão era tão densa que dava para cortá-la com uma faca de queijo cravejada de joias. Diz a lenda que um Hearst embriagado, já consumido pelo ciúme, teria confundido o outro convidado com Chaplin e sacado uma arma. Tiros soaram, o pânico se instalou, e a festa outrora brilhante explodiu em caos. A vítima sobreviveu, mas a imprensa e todos os insiders de Hollywood sentiram cheiro de sangue na água. De repente, estar associado ao Castelo Hearst não era mais um bilhete grátis para a fama. Era um fardo. As verdadeiras consequências vieram nos dias e meses seguintes. Chaplin, embora no longo prazo tenha saído ileso, enfrentou uma onda de má imprensa e novos inimigos em altos cargos. Para algumas estrelas menores presentes, apenas serem ligadas ao tiroteio foi o suficiente para as colocar na lista de não contratáveis por anos. Sussurros seguiram, contratos desapareceram e as portas de Hollywood se fecharam sem um som. Estúdios se apressaram para se distanciar de qualquer um na sala, temendo a ira do império de Hearst e a opinião pública em mudança. No fim, o castelo de Hearst permaneceu um monumento ao excesso, mas aquela festa infame se tornou um conto de advertência. Não importa quão rico, poderoso ou bem conectado você fosse, um único momento de loucura poderia assombrar sua carreira para sempre. Quando as luzes mais brilhantes de Hollywood vacilaram, todos viram as sombras. A Casa Animal de Errol Flynn. Se você procura pelo bad boy original de Hollywood, não procure mais que Errol Flynn, ídolo de matinê, aventureiro, e o homem cujas festas em casa transformaram a loucura numa forma de arte. A mansão de estilo espanhol de Flynn não era apenas um endereço. Foi o epicentro de uma bacanal semanal que fez a cidade inteira corar e, por fim, encerrou mais de uma carreira, começando pela sua própria. Flynn era famoso pelo seu carisma, sagacidade e uma sede de aventura que não terminava no set de filmagem. Toda sexta à noite, as maiores estrelas de Hollywood, Clark Gable, David Niven, Olivia de Havilland, passavam pelas portas suntuosas de Flynn, sabendo que entravam num mundo onde as regras não valiam. Bebidas finas corriam. Música jazz ecoava pelos recantos escondidos, e ninguém olhava para o relógio. Os convidados se soltaram, e as histórias viraram lenda. Mas o que acontece é o seguinte: o que se passava na casa do Flynn nem sempre ficava por lá. Para cada noite de risadas e devassidão inofensiva, havia sussurros de escapadas mais sombrias, casos escondidos, brigas e comportamentos que beiravam ou abertamente quebravam a lei. Numa semana, era a imprensa a farejar detalhes sobre convidados menores de idade. Em seguida, eram os fixers do estúdio trabalhando horas extras para apagar provas ou subornar testemunhas. O próprio Flynn enfrentou vários processos judiciais, um julgamento especialmente notório por estupro de menor, que, embora terminasse em absolvição, deixou sua reputação irremediavelmente abalada. O dano colateral estava por toda parte. Algumas jovens estrelas que festejaram na mansão de Flynn se viram discretamente na lista negra. Contratos evaporavam enquanto os estúdios tentavam evitar qualquer indício de escândalo. Outros viraram alvo de tabloides, suas carreiras promissoras destruídas antes que pudessem decolar. Até Flynn, outrora o rei dos espadachins, viu suas ofertas diminuírem. Ele ficou tão famoso por suas aparições em tribunal e noites selvagens quanto por seus filmes. No fim, as festas de Errol Flynn não foram só um detalhe.
Elas foram a reviravolta que custou a ele e a tantos outros seu lugar no círculo dourado de Hollywood. A velha Hollywood podia perdoar muito, mas nunca esqueceu. Se você dançasse perto demais do limite, a festa acabava e você podia descobrir. Se ver de fora, apenas observando. E aí está, a velha Hollywood, onde as festas eram selvagens, mas as consequências podiam ser brutais. Bastava apenas um movimento errado, uma noite longe demais, e até mesmo lendas podiam ser apagadas do letreiro. Então, qual desses escândalos mais te chocou de verdade? Você teria conseguido sobreviver a uma noite no Garden of Allah? Deixe seus pensamentos nos comentários e inscreva-se para mais histórias dos bastidores de Hollywood. E lembre-se bem, em Tinseltown, o verdadeiro drama sempre começa depois da meia-noite.